Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Põe sua mão comigo e diga: viva, viva o Senhor. Amém. Que bom que podemos estar aqui nesta noite e através desta comunicação chegar aí na tua casa, onde você está neste momento. E como eu disse na semana passada, talvez seja para você o único culto durante a semana do qual você está podendo participar. Eu falo para você mesmo que está em casa. Às vezes está em casa, mas por algum motivo está privado, não pode sair, não é verdade? Não pode visitar a casa de um parente, não tem culto nas igrejas. Às vezes eu falo para você, pastor Márcio aí no hospital, quantos tem aí do seu lado aí, compartilha com eles aí. Então, às vezes você não pode participar, e este culto para você é a revelação da parte de Deus para você nessa noite. Você crê nisso? Crê? Viva! Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 16. Depois aproveita, compartilha com os seus amigos na sua rede, dê um toque, fala: olha lá, no IPVG oficial, tem pregação toda quarta, sexta, domingo, tem pregações ao vivo, palavras de revelação como hoje, palavras de revelação. Evangelho de São Lucas, capítulo 16. Preste bem atenção nesse texto. E dizia também aos seus discípulos: havia um homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E chamando, disse-lhe: o que é isso que ouço falar de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. E o mordomo disse: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar poço? Mendigar tenho vergonha? Eu sei o que eu devo fazer, para que quando for desposado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando para si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quantos deve ao meu senhor? Respondeu ele: 100 medidas de azeite. E disse: toma sua conta, assentando-se fora daqui, escreva 50. E disse a outro: quanto deves? E ele disse: 100 alqueires de trigo. E disse ele: toma a tua conta, escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto, o mordomo, de haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que a geração dos filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigo com riquezas injustas, para que todas estas vos voltem. Vós recebeis eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se na riqueza injusta não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no ato alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque um há de aborrecer e o outro, então não há como amar os dois. Ou se há de chegar e desprezar um ou ao outro, podes então servir a Deus e a Mamon? Esta é a palavra que Deus nos deu nesta noite. Vamos ver o que Deus nos traz aqui. É uma palavra com muita sabedoria, onde Jesus vinha falando para os seus 12, acabara de falar das 3 coisas em uma parábola no capítulo 15, as 3 coisas perdidas, e ele para perante os discípulos e diz: escuta aqui, havia um homem, uma parábola,
muito rico, que chamando o seu mordomo falou: você não serve mais para trabalhar para mim, porque você colocou fora parte ou quase tudo daquilo que era meu. O texto é claro em dizer que ele mostra um pouco à frente e volta mostrando o mordomo quando desconfiara que ele poderia ser mandado embora algum dia. Ele disse: o que eu farei para quando o meu senhor me despedir, eu tenha um bom agrado dos seus amigos, dos vizinhos, de outras pessoas possam me olhar com olhares melhor um pouco e às vezes até abrir as portas para mim. E ele começou a colocar fora mesmo a riqueza do seu chefe. Mas eu não quero falar sobre isso aqui. Eu quero falar sobre essas 3 frases que está aqui no versículo 3. E disse o mordomo para si mesmo, para contigo: o que eu farei, pois, se o meu senhor me mandar embora desta mordomia? Primeira coisa, cavar poço, mendigar eu tenho vergonha, e eu sei o que eu devo fazer. É sobre essas 3 coisas que eu quero falar nesta noite. Primeira delas, cavar poço eu não posso. Bom, o que seria o cavar poço na época de Jesus? Estamos falando de trabalho. Estamos falando de um trabalho mais pesado do que o trabalho do mordomo. O mordomo trabalha muito, mas dependendo do tamanho da mordomia, quer dizer, da casa, dos bens que o patrão tem, ele pode trabalhar muito, ter alguns trabalhando com ele, ou ele pode ser um serviçal de fazer todo tipo de serviço, mas ele trabalha na sombra, ele come da comida que o patrão come, ele desfruta das coisas boas que são geradas também pelo seu patrão. Enfim, uma coisa cobre a outra. Mas quando ele trabalha num local pequeno, então às vezes trabalha pouco. Mas quando a Bíblia fala do trabalho, fala também de um trabalho mais forçado um pouquinho, que é o cavar poço. Seria como nas roças ainda tem esse trabalho manual de bater pasto, fazer cerca, abrir ruas que estão caindo, fazer mata-burro, desmatar um pouquinho para plantar, né? Não pode ser muito, você sabe, não pode ser muito. Plantar, colher, fazer o pasto novamente, plantar, colher de novo. Esse trabalho que deixa calo na mão é um trabalho mais árduo, um pouquinho. Na época de Jesus, os poços de água também era feito assim, os silos eram feitos assim. Então havia muito serviço pesado, comparando com esta frase: cavar poço eu não posso. Quer dizer, serviço pesado, mas não é um serviço animal, não é um serviço para máquina, é um serviço que o ser humano é capaz de fazer, mas é um serviço mais pesado. Ele diz: cavar poço eu não posso. Cavar poço eu não posso. Pare um pouco nessa frase, ela vai abrir em 2 partes. Eu não posso por quê? Primeira coisa, eu não posso porque eu não sei. A vida não me deu chance de profissionalizar. Não cursei nem o ensino médio completo, quanto mais o superior. Não sei nem o que é o pátio de uma faculdade, de uma disciplina de faculdade, um campus, não sei nada. Porque eu cresci sendo mordomo, e como mordomo eu não aprendi mais nada, a vida não me deu chance. Então, cavar poço eu não posso, primeira, porque eu não sei. Mas o saber é uma questão de aprendizado. Você não teve a chance, mas você pode ter uma chance. Nós estamos hoje assim de cursos presenciais e online, que você pode fazer pagando ou gratuito, para você se graduar um pouquinho naquilo que você faz.
e se tornar independente, se tornar melhor, se tornar com mais uma ferramenta nas mãos. E se a pergunta bater para você sobre o cavar poço, você diz: cavar poço, eu posso. Segunda coisa do cavar poço, eu não posso. Primeira, porque eu não sei. Segunda, é porque eu não quero. Quando você diz eu sei, mas não quero, já é uma questão de caráter, já é uma questão de comportamento, já é uma questão que você sabe, mas você não quer. Então, este comportamento, ele é reprovável, porque nós temos princípios na Bíblia, princípios fortíssimos. Há pessoas que dizem assim: pastor, na década de 90, eu ganhava equivalente a 5 salários mínimos da época. Seria mais ou menos os 5 salários de hoje também. Mas os tempos mudaram, as profissões se evoluíram, as coisas mudaram de lá para cá, e ele se encontra às vezes desempregado e uma oportunidade de emprego na frente para ele cavar um poço. Aí ele diz assim: quanto está pagando? Aqui está pagando 3 salários mínimos. Ele diz: não, por 3 eu não trabalho. Por 3 eu não trabalho, porque eu ganhava há 10 anos atrás, eu ganhava 5. Mas espera aí, há 10 anos atrás, você não está mais há 10 anos atrás. Tudo mudou, as oportunidades mudaram, o formato mudou. Então, quando nós olhamos para isso, em qual das duas ele está classificado? Eu não cavo porque eu não sei, ou eu não cavo porque eu não quero? É porque eu não quero. Aí você diz: pastor, mas será que tem gente nestas condições? Você quer ver? Assim, de pessoas, homens, mulheres, solteiros, casados, pessoas que não tratam nem de um passarinho, pessoas que têm vários filhos, que têm essa ideologia que eu não posso rebaixar a assinatura da minha carteira. Outros dizem: eu não posso trabalhar por um salário, por uma forma assalariada, onde eu tenho um ganho certinho, deste tamanhozinho, deste formato. Eu não posso. Irmão, o salário é uma bênção. O salário, ele é uma bênção. Ele foi criado exatamente, esta palavra vem do sal. Que as pessoas trabalhavam e pegavam assim, com as 2 mãos, um punhado de sal e dava para a pessoa, porque o sal era o que tinha de maior valor da época. Quando pegava com 10, surgiu a questão dos 10, do dízimo. Pega o dízimo, 10%, e também do sal, da onde se derivou a palavra salário, recompensa pelo trabalho feito. O salário é uma bênção quando bem administrado. Você pode ganhar 1 salário mínimo. Sabe por quê? Porque ele é princípio. Lá em Gênesis, Deus falou a Adão: cuida de tudo que está aqui. Porque o princípio do trabalhar, o trabalhador é digno, o trabalho dignifica o homem, essas frases assim, vem lá de Adão, onde Deus mandou Adão cuida do jardim, toma conta, desfruta, mas cuida. Por quê? É exatamente isso. O trabalho dignifica o homem. Eu não aceito trabalhar por menos, pastor. Eu fico em casa, mas não aceito trabalhar por menos. Então, Jesus conta uma parábola para os discípulos, dizendo que um homem mordomo disse: cavar poço eu não posso. Eu já disse, se for porque não sabe, é uma questão de aprendizado. Mas se é porque não quer, então é questão de caráter, uma questão de postura, de dignidade. É uma pessoa que você não pode confiar muito, porque o cavar poço quer dizer algo muito bom na vida do ser humano. Quantos entendem essa palavra? Então ele diz: cavar poço eu não posso. Segunda coisa, mendigar, eu tenho vergonha. Eu mendigar? Eu que já fui fulano de tal, fulana de tal, mendigar, eu tenho vergonha. Mas para um pouquinho e pensa nesta frase que o mordomo diz: mendigar, eu tenho vergonha. Mas ele está dizendo:
mas é aceitável. Você viu? Eu tenho vergonha, mas é aceitável. Eu não faço, mas tem outros que fazem. Quer dizer, outros fazem, amanhã eu faço também. Porque mendigar é aceitável. Então, mendigar, eu tenho vergonha. Irmãos, o texto da Bíblia Sagrada nos fala de uma mulher chamada Lídia, em Atos dos Apóstolos, que se tornou escrava, capítulo 16, escrava de um senhor e escrava de Satanás, e adivinhava para dar lucro ao seu senhor. Era um tipo de mendigar, com toda certeza, porque ela era escravizada 2 vezes. Para ela não ficava nada, ela mendigava para outros. Como até hoje tem empresas que assalaria mendigos ou falsos mendigos, que chegam nos seus carros próprios e deixam em estacionamento, pagando uma diária, enquanto durante o dia ele fica ali na Paulista, na Augusta, não é isso? Ali e nestas avenidas, Afonso Pena, nessas avenidas grandes, das grandes metrópoles, para pedir. Por quê? Mendigar, eu tenho vergonha, mas na concepção dele, é aceitável mendigar. Nós lembramos daquele paralítico que era colocado todos os dias na escadaria da porta principal em Jerusalém, a porta chamada Formosa, e que Pedro e João, subindo ali às 3 horas para orar, lembrando que às 3 horas não era o horário de Pedro, mas era o horário do templo, né? Ele subia para orar, e quando viu o mendigo disse, olhando para eles, falou: me dá um pouco de dinheiro. E Pedro e João falou: não tenho dinheiro. Sabe por quê? Eles viram a mendigagem naquele moço, que não era uma mendigagem normal, ele era posto todos os dias para pedir esmola ali. Então ele disse: não, o que eu tenho eu te dou. Você quer? Muitos hoje, se você chegar e falar: olha, eu quero tirar você da mendigagem, vão ali que eu tenho um serviço para você, eu falo: não, vou continuar aqui. Sabe por quê? Mendigar, eu tenho vergonha. É a mesma coisa, a mesma coisa. Você lembra daquela cama, daquele paralítico que desceu pelo telhado em Cafarnaum, na Galiléia? Cama bonita, com 6 alças douradas, onde 6 pessoas carregavam, aquele tetraplégico, e que abriu o telhado, e ele desceu no templo na presença de Jesus. E Jesus fez 2 coisas para ele. A primeira coisa, perdoou os pecados dele. E a segunda coisa, diz: toma a tua cama e vai embora para a tua casa. Porque qual é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou toma a tua cama e anda? Então, quando aquele paralítico, que agora não é paralítico mais, segurando aquela cama desejada por muitos, como este mordomo, quando ele saiu pela porta do templo, a multidão que estava ali se dividiu e começaram a glorificar a Deus, e dizia: glória seja Elohim, glória seja Hashem, glória seja o nosso Deus, porque curou este paralítico que há muitos anos sofria nesta cama. Mas uma pequena multidão, ou por que não dizer mais ou menos meia a meia, começou a se deslizar e afastar do grupo. Sabe para quê? Ficar de olho na cama do paralítico. Será onde ele vai jogar esta cama? Ah, se eu tivesse uma cama dessa, eu deitaria nela, eu poderia arrumar dinheiro nesta cama. Ah, se eu pudesse ter esta cama, eu ia mendigar com esta cama. Muitos foram atrás da cama do paralítico, e outros glorificavam a Deus por ele ter sido curado. Você viu que existem os 2 tipos? Por que não lembrar também de Jesus na sua última passagem por Jericó, antes da sua morte? Aquele cego, Jesus para quando ele grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele para, Jesus diz: Pedro, diz a ele para vir aqui. Só que ele era um imundo. Quem nascia em Jericó é considerado imundo. Não é porque ele era cego, é porque nascia em Jericó, e Jericó é uma cidade amaldiçoada. E ele sendo imundo e Jesus sendo puro, o que acontecia? O imundo não se aproxima de um puro, a não ser que aquele que é puro chame o imundo à sua presença.
Foi por isso que Jesus parou, ou melhor, ele parou Jesus quando ele disse: filho de Davi. Só duas pessoas falaram isso: a mulher sirofenícia e o cego de Jericó. E quando ele disse isso, Jesus parou. Pedro, traz ele aqui. E Pedro aproximou do cego e disse ao cego: ele, preste bem atenção no texto que está ali, ele te chama. Ele poderia ser Herodes, poderia ser o tetrarca, irmão de Herodes, que era também um mandante naquela região, poderia ser um governador, um outro político, poderia ser alguém que cobrava impostos, que era pessoa importante. Ele, se alguém olhar para você e disser: olha, ele te chama, você vai imaginar quem? Ou depende de onde você estiver, mesmo dentro da igreja, ele te chama. É claro que você vai falar: ele quem? É o porteiro, é o diácono, é o pastor, é Deus? Quem está me chamando? Aquele cego, quando ele ouviu apenas ele te chama, ele começou a desabotoar os 12 botões dourados da sua capa vermelha, que um sobretudo bonito, manga longa, vermelho, que era a identificação do governo para aqueles que tinham autorização para pedir esmolas nos melhores pontos da cidade. Então recebia esta capa, era uma coisa muito importante para quem dependia dela. Então ele estava ali, a capa não era porque ele era cego, é porque ele necessitava de sobrevivência através da mendigagem. Mas quando falaram: ele te chama, ele começou lá no último botão a desabotoar com prazer. E Pedro, mais afoito, mais intrépido: ele te chama, rápido, rápido, ele vem comigo. Ele aguarda um pouquinho, e ele começou a soltar aquela capa, desejada por milhares. E eu costumo dizer, muito mais desejada do que aquele emprego numa multinacional que você gostaria, aquela construção de uma catedral, às vezes, de uma grande igreja, que você que está me vendo gostaria de fazer, aquela viagem a Israel para visitar hoje as coisas bíblicas. Muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque com aquela capa, ele chegou ao último botão, retirou, deve ter respirado fundo e jogou aquela capa para cima, para trás, e falou: Pedro, pode me levar até a ele. Sabe o que é isso, irmão? A certeza do coração daquele homem era muito forte, que nunca mais ele iria precisar desta capa, porque se ele me chama, ele quem? Mas quem? Ele é cego, ele não viu, ele apenas ouviu o barulho da multidão e uma voz mais próxima dizendo: ele te chama. E ele diz: se ele me chama, eu não necessito mais de passar por esta situação. Naquele momento, Jesus aproxima dele e Jesus coloca um par de olhos nele, com a cura que nós sabemos aqui. E aquele homem começou a enxergar. Se você olhar para aquela capa que começa agora a cair, várias pessoas correndo atrás daquela capa, a mesma situação da cama. Para quê, pastor? Para glorificar a Deus, que Deus curou um cego, e mais um cego foi curado pelo poder de Deus, através de Jesus Cristo, sim, mas uma boa parte para pegar aquela capa. Sabe por quê? Mendigar, eu tenho vergonha, mas aceito que outros fazem, e outros fazem, amanhã eu faço. É assim, é uma escala. Então é pegar aquela capa. Se eu vestir aquela capa, eu vou ter autorização para pedir na estrada principal de Jericó, será muito dinheiro que vai entrar, e assim por diante. Eu quero que você me entenda nesta noite, que a primeira coisa que o mordomo falou foi isso: cavar poços, eu não posso. Mendigar, eu tenho vergonha. Deixa eu te contar uma coisa de vergonha aqui. A vergonha é quando você não precisa. Se você precisa de alguma coisa, eu não digo mendigar não, mas se você precisa de alguma coisa, você vai ter vergonha de quê, meu irmão? Do outro que não precisa? É você que precisa. Não estou dizendo que você vai ali para mendigar, não é isso. Se a vida te levar a essa necessidade, desde que seja justa,
depois você sai disso. Mas quando você começa, às vezes você tem que começar do zero, e às vezes você tem vergonha porque o outro vai falar de você. Problema do outro, que ele falar de você é problema. Você tem que pensar que você hoje é que precisa. Quantos estão entendendo? Amém? Então, olhe bem, terceira coisa que ele disse: eu sei o que eu devo fazer. Cavar poço eu não posso, ou porque não sei, ou porque não quero. Pedir esmola eu tenho vergonha, mas é aceitável. Uma capa dessa, já pensou? 12 botões dourados, não é isso? Eu sei o que eu devo fazer, mas na maioria das vezes não faço. Deuteronômio 30:19, Deus disse assim a Moisés: Moisés, diga ao povo uma palavra minha para eles, que hoje eu ponho a bênção na frente deles de um lado e ponho a maldição do outro lado. Escolhe a bênção para que viva. Deus deu a dica: escolhe a bênção para que você tenha vida. Quer dizer, ele diz: saber o que eu devo fazer, eu sei, mas as pessoas ainda começam a procurar a maldição. Você já viu? Lembra lá em Adão, no princípio de tudo, lá em Gênesis 3:3 mais ou menos, quando Deus falou assim: Adão, você é um ser terrestre. Você vai entender o que eu vou dizer aqui. Você é um ser terrestre. Eu criei os seres celestiais e criei os seres terrestres, você e sua esposa, que eu te dei como esposa, Eva, esta mulher, para ser sua adjuntora. 1 milhão de árvores aqui no jardim, todas frutíferas. Você não tem toda a necessidade de ter que alimentar, mas se quiser, você pode alimentar de qualquer uma delas. Mas aqui tem uma que é minha, e nesta você cuida, mas não mexe. Você entendeu? Sim, senhor. Então vamos lá dentro da cabeça de Adão. Adão sabia o que devia fazer, e não é assim que acontece com todos nós. Adão, aquele ser criado por Deus, aquele ser terrestre, eu sempre digo isso aqui, quero abrir um lequezinho para que você entenda que Deus não criou os seres humanos, Deus criou os seres terrestres. O que se tornou Adão humano foi o pecado. Quando Adão pecou lá em Gênesis 2:3 que ele peca, então ele se tornou ser humano, porque primeiro Deus fez um ser semelhante a ele, e Deus não é humano, então ele fez um ser semelhante a ele, a imagem de Deus o criou, e depois o homem se tornou humano quando pecou, e as consequências de ser humano, podemos enumerar essas 3 e mais umas milhares que você conhece, não é isso? Mas voltamos aqui, eu sei o que eu devo fazer. Adão, tem 1 milhão de árvores aqui, você não necessita tanto de comê-las, mas qualquer uma delas que der fruto, você pode comer para o seu bem, tá certo? Mas esta aqui, árvore do conhecimento do bem e do mal, é minha, nesta aqui você não toca. Combinado? Combinado. Adão sabia o que deveria fazer. Então o inimigo trabalha exatamente quando você sabe o que deve fazer. Você quer ver? Você encontra uma pessoa que está frequentando pouco a igreja, por exemplo. Aí você diz assim: como que está aí, meu irmão? Pastor, a coisa está ruim. E aí, como é que você está lá na igreja? Eu tenho ido muito pouco. Ele sabe que ele precisa ir, mas você entendeu que ele diz para você: eu estou indo muito pouco. A Bíblia fala em Êxodo 33, todas as vezes que Moisés queria ter um contato a mais com Deus, ele entrava na tenda. Então quanto mais ele entrava na tenda, mais Deus falava com ele. Então qual seria o entendimento? Quanto mais eu precisar, mais eu tenho que vir à igreja. Mas aí a pessoa sabe disso,
afasta, fica com problema, e quando você pergunta, ela diz: não tenho ido. Aí você encontra uma pessoa que financeiramente está entrando na falência. Preste bem atenção nesta palavra, falência. Ele começa a perder tudo e não consegue segurar. Aí você pergunta para a pessoa assim: meu irmão, você conhece o poder do dízimo? Ele diz: conheço. Está praticando? Ele diz: não, atualmente não estou. Você está vendo que ele sabe o que deve fazer, mas não faz? E é exatamente neste ponto que Satanás trabalha. Quando você conscientiza que você sabe o que deve fazer, é o momento que Deus fala: agora eu levanto o meu servo, e Satanás fala: agora eu derrubo ele, porque agora ele já sabe o que deve fazer. E quando você faz sem saber, Deus não imputa no ser humano o tempo da ignorância, ou como diz o texto, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando a pessoa já sabe o que deve fazer e não faz, agora já é um peso. É aí que entra Satanás. Você quer ver? Você encontra uma pessoa e fala assim: aí, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Pastor, eu fui batizado semana passada. Oh, que bom. Em qual rio você foi batizado? Não, fui batizado numa piscina dentro da igreja. Aí você fala assim: mas você sabe que... pastor, eu sei, mas o pastor me ofereceu, eu não pude perder a chance, pulei lá dentro e já fui batizado, e agora estou batizado. Mas você sabe que não pode ser assim. Você sabe que o batismo de Jesus, para os que são seguidores de Jesus, começa onde Jesus começou, que é o batismo, que é o primeiro sacramento da igreja evangélica. Ele sabe o que tem que fazer, mas na hora de fazer, faz errado. Por quê? Porque ele quer desobedecer a Deus? Não, porque é o ponto que Satanás entra para provocar o pecado, porque enquanto ele não sabe, não é pecado, mas depois que ele tem consciência do que deve, agora é pecado. Dizia aquele mordomo: eu sei o que eu devo fazer. E não é assim que acontece com a maioria das pessoas. O Senhor diz assim: se andares, Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, se andares no meu caminho, tendo cuidado de guardar todos os meus estatutos e mandamentos, eu farei prosperar o teu caminho. O homem conscientiza disso, e você pergunta para ele: você sabe? Ele fala: sei, e a bênção me alcançará aonde eu estiver. Aí você retorna a pergunta e pergunta: você pratica isso? Você está fazendo assim? Sabe como é que é, pastor? Não estou não, senhor. Quer dizer, você sabe e não pratica. É aí que entra o problema. Então eu falei 3 coisas que aquele mordomo começou a falar para ele mesmo: trabalhar eu não gosto, pegar coisa pesada, não é para mim. Sujar minhas unhas, dar calinho nas mãos, suar, queimar a minha pele, sujar a minha roupa, furar poço, eu não quero. Quer dizer, não é porque ele não sabe, é uma questão de caráter mesmo, uma questão que eu não quero e pronto, acabou. Agora, do outro lado, mendigar, eu tenho vergonha, mas eu aceito que é uma forma de se sair da situação. E depois ele diz: eu sei o que eu devo fazer, mas não faço. No versículo 11 aqui, do 16:11, Lucas, ele diz o quê? Não foste fiéis nas riquezas injustas, como lhe confiarão aquelas que são justas? Eu vou colocar você numa situação que você vai entender isso sem julgar ninguém, porque eu não sou Deus e não sou juiz. Mas quando você receber essas profecias terroristas que tem por aí, tá certo? Que elas já têm até cores e bandeiras, essas profecias vindas de alguns irmãos, que deprecia a figura de quem está recebendo, chamando uma moça, uma adolescente de mulher. Deus não usa este vocabulário. Deus não usa. O vocabulário de Deus é manso, é tranquilo. Deus sabe com quem Ele está falando.
E quando você recebe essas profecias que as pessoas chegam deprimidas em casa, entra quase em depressão, dizendo que pai vai morrer, que fulano vai morrer, que fulano vai isso, esse tipo de profecias que não vem de Deus, sabe o que acontece? A pessoa não está sendo fiel nas riquezas injustas. Ele profetiza dizendo: eu tenho Deus dentro de mim, mas ele não é dizimista, ele não oferta na casa de Deus, ele não ajuda a pagar as despesas do templo. A igreja está em construção, ele não é capaz de chegar lá e doar do dele para poder fazer alguma coisa, ele não faz. Nas riquezas injustas foste infiel. Quem é que vai confiar para você o que é justo? Quer dizer, se na parte que é para você fazer, você não faz, você acha que Deus vai usar uma coisa dessa? Aqui, pense comigo aqui agora, como diz os irmãos, pense comigo nisso aqui agora. Se a pessoa é infiel, Deus vai usar ela, meu irmão, e ela vai criar uma profecia terrorista sobre a pessoa? Não funciona não. Precisa ser fiel nas riquezas injustas, dinheiro, trabalho, isso aí que são coisas injustas, e para que é confiado em você aquilo que é justo, aquilo que é da parte de Deus. É isso que Lucas traz aqui para nós. Eu vou fazer você lembrar de uma coisa aqui. Em 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7, preste bem atenção, a gente sabe o texto quase que de cor. Quando aqueles seminaristas ungidos chegaram a Eliseu e falaram: Eliseu, o lugar a qual estamos disputando aqui entre nós é pequeno demais para todos nós. Podemos ir buscar vigas no Jordão? E Eliseu disse: sim. Ou Eliseu, dá de ir conosco também, quer dizer, você vai junto com o grupo? E Eliseu falou: vou, com certeza, com certeza. E eles desceram até o Jordão para trazer vigas, olhe para mim aqui, vigas, e para trazer esteios. Quando falamos de viga, nós falamos de pilares, vigas, isso aí que todo mundo tem nas casas, na maioria das vezes fica escondido na parede. Nós temos duas coisas que nos traz as visões dos pilares, coisa antiga. Primeiro, a árvore, não é isso? Aquele pilar com um fundamento bonito, não é isso? Segundo, a nossa coluna, que dá sustentação ao nosso corpo, essa coluna toda vertebral, ela é que nos dá a visão do que é a função de um pilar. Vamos buscar pilar para aumentar o templo. Eliseu falou: vamos, quer dizer, vara grossa, como a gente usa dizer hoje, aqueles pau de eucalipto grande, para fazer aqueles telhados bonitos. Isso, lá na beira do Jordão tinha muito. Eles pegaram o machado, com o machado, é claro, você arranca umas toras, arranca umas vigas, uns pilares bonitos, e vamos levar. Naquela caminhada de arrancar pilares, o ferro do machado espirra e cai dentro do Jordão. Só que o machado foi pedido emprestado, eles não tinham, eles eram seminaristas, eles não eram dali, estavam ali com Eliseu, mais ou menos ali próximo a Jericó mesmo, aquela região ali que eles estavam, que era a região de Eliseu. E agora o machado afunda e eles ficam apenas com o pedaço de pau na mão. É aqui que começa a nossa história, a história de hoje, a história das igrejas, a história dos missionários, dos pastores, das missionárias, começam aqui. Por quê? Não começa quando está cortando o pastor, na maioria das vezes começa depois que o machado cai na água, porque aqui abre novamente um leque em duas partes. Você percebeu que quase todo o texto nós abrimos ele em dois para que você tenha um entendimento? Lembra da cama? Um glorificava, o outro dizia: eu quero esta cama. Outro glorificava pelo cego, outro dizia: eu quero esta capa. E assim por diante. Eu vou abrir duas frentes aqui para você entender. Primeiro o machado cai na água e ele fica com o pedaço de pau depois de tirar alguns pilares. Irmãos, pilar já fala, é o sustentáculo do templo. Não, quando eu falo templo, eu não falo só de construção física,
mas a construção espiritual. Porque se nós somos pilares, ou um dos pilares do cristianismo, né, a nossa comunhão, a nossa oração, a nossa contribuição, é a perseverança na doutrina dos apóstolos, é porque o Senhor confia em nós. Isto fala da palavra, isto fala do louvor, isto fala da salvação, isto fala do compromisso, da evangelização, daquilo que você faz sem que as pessoas tenham que pedir, humilhar para você, implorar para você, pagar você para fazer, e outras coisas que acontecem às vezes na igreja. Isso fala daquela coisa espontânea. Você levanta, está de folga no trabalho, e você diz assim: pastor, o que tem hoje para fazer na igreja? O pastor geralmente sabe: olha, hoje tem algo para fazer lá, você pode nos ajudar? Se não tem, vamos varrer o pátio, vamos fazer um evangelismo. Fala daquilo que você faz espontâneo. Mas quando você pega aquele obreiro segurando aquele cabo de machado, ele fez a coisa certa. As duas ou você faz certo, ou você faz errado. Ô Eliseu, você não percebeu? Eu fui bater aqui agora, o machado caiu lá dentro, e era emprestado, era aquele vizinho lá de cima, da fazenda de cima, daquele, olha, ele é um crente, mas é bem sistemático, esse machado é muito antigo, nós temos que encontrar. Onde foi que você viu que ele caiu? Ele caiu aí a 2 metros mais ou menos na água aí para dentro. Claro que Eliseu fez um ato profético. Pedaço de pau não faz flutuar ferro. Pela lei da gravidade, o ferro desce, ele não fica flutuante sobre água. Mas isso é aqui na terra, a lei da gravidade é aqui, ela é antiga, uma das primeiras leis de Deus, não pode ser mudada, mas é aqui. Quando você sai para o plano espiritual, às vezes, aquele pedaço de pau nas mãos de Eliseu, simbolizava algo muito mais forte do que alguma ferramenta que pudesse, com localização de laser, descer e pinçar aquele machado e trazê-lo às mãos de Eliseu. Muito mais do que isso, porque aqui é uma coisa, aqui em cima é outra. Você lembra de Sansão? Derrotou 1000 soldados com um queixo de jumento, uma queixada de jumento que ele encontrou numa ossada, e ele pegou. Foi muito mais do que uma metralhadora, foi muito mais do que aqueles aviões de ataque americano, muito mais, porque ele matou 1000 com uma queixada. Agora olhe para mim, você já pensou se ele pegasse o jumento inteiro, o que ele não fazia, hein? Você já pensou? Só a parte do maxilar inferior ele fez isso. Agora, aquele pedaço de pau, ele lançou o pedaço de pau na água, e ficaram todo mundo olhando. Ai, que isso? Que isso? Por que isso? Como faz isso? Amanhã eu vou fazer também, vou jogar um tanto de pau no Jordão, quem sabe tem um tanto de machado aí no fundo e vai flutuar. Quem sabe daqui a pouco o mundo tem uma oficina de vender machado, porque os machados todos vão flutuar. Quem sabe? Irmãos, há coisas que só funcionam com uma pessoa. Não tem 2 Eliseu, tem? Não, um é Elias, o outro é Eliseu, não é verdade? Que foi levantado por Elias. Então só existe, tem coisas que Deus dá direcionada para um, e não adianta querer repetir. Então ele jogou um pedaço de lenho lá dentro, esperou um pouco, aquilo balançou, deu sinal para Deus. Deus quebrou a lei da gravidade perante os olhos de Eliseu. Só ele pode fazer, porque foi ele quem a estabeleceu. E o machado veio flutuando até parar assim, na flor, como nós falamos, da água. E Eliseu falou: obreiro, pega lá o machado. Esta é a primeira vertente. A segunda vertente o machado caiu lá, não quero nem saber, caiu, a gente arruma outro. Mas é emprestado, quer nem saber, o cara emprestou, mas caiu ali dentro, problema dele. Essa é a segunda versão. Mas eu tenho aqui um pedaço de pau, eu vou lenhar com este pedaço de pau. E ele vê uma árvore, ele começa a bater nos galhos mais finos. É claro que ele não arranca uma árvore, é claro, mas ele arranca um galho, ele arranca mais um galho, ele arranca uma torceira de capim, ele pega mais, ele faz alguma coisa com aquele pedaço de pau. Eu disse para você que são 2 caminhos. O caminho de Deus é ir até o profeta e falar: profeta, o machado caiu. Vamos lá. Eu falo para você que é profissional.
Por um motivo ou outro, nós não acertamos tudo não, irmãos. Nós temos que aprender isso. Nós somos de Deus, servimos um Deus que nunca perdeu uma batalha, mas às vezes nós perdemos. E nem por isso deixamos de ser de Deus. E nem por isso Deus deixa de ser o nosso Deus. Talvez por um erro, uma má administração, alguma coisa, o seu machado começou a cair. Não é verdade? A sua vida pessoal começou a cair. Você começou a ter pensamentos antigos, da época que você tinha vícios, que você tinha hábitos que não são de Deus, que você tinha aquelas turmas, começou você a sonhar, você se ver lá dentro, e você não comunica, é o machado que caiu na água. Às vezes o relacionamento começou a ter problema sério, mas não traz até o profeta. Às vezes você começou a ter problema com a sua administração, pastor, não consigo mais dizimar, não consigo ofertar, as coisas estão embolando, você não vem até o profeta, não é verdade? O machado caiu, você continua com o toco do machado, com o cabo do machado. Não, isso aqui dá para lenhar também, dá para fazer, a gente vai tocando, vai empurrando e acha que vai chegar do lado de lá, não é verdade? Mas não chega. A segunda são essas pessoas que não vão até o profeta. Aí ele está na igreja, está tudo bem, o pastor dando a doutrina, o pastor dando a correção doutrinária ali na igreja, ele vira e fala assim: esse pastor está chato, eu já tenho 3 pessoas que me apoiam, eu vou abrir uma igreja, e eu vou orar para Deus me dar uma direção para eu abrir a igreja. Orar para sair da igreja, você já viu isso, irmãos? Orar para sair da igreja. Eu vou orar e vou buscar, daqui a pouco ele volta para o pastor e fala: pastor, eu orei, Deus me confirmou, e eu quero a minha carta, e eu vou sair da igreja, e eu vou abrir um outro ministério, mas não tenho chamado de Deus para isso, ou eu vou dividir a empresa de onde eu trabalho, vou abrir uma outra também para concorrer com a pessoa. Irmãos, em qualquer área que você pensar de não ir ao profeta para resolver um problema e continuar com o cabo do machado, tem muita gente lenhando com o cabo do machado. Você sabia disso? Não? Tem pessoas que se converteu, não cursou um seminário, não tem instrução nenhuma, não tem leitura, não gosta de ler, não lê, não se informa, não se atualiza, não se fica sabendo de nada, e vai e quer pregar, e quer pregar, e quer fazer, e quer fazer, e quer pregar. Isso é cabo de machado. É cabo de machado, meu irmão. É profecia que humilha as pessoas, que deixa as pessoas depressivas. São pregações que diz tudo e no final não diz nada. Não traz um ponto de enriquecimento no seu conhecimento, não somou nada com você, não curou, não evangelizou, não edificou, não te levantou, nada. São palavras vazias. A Bíblia não é palavra vazia, mas na boca daquela pessoa não está sendo. Por quê? Ele pode fazer bem? Pode. Primeiro, profeta, o machado caiu ali. O profeta vai jogar a lenha, vai flutuar, vai encavar o machado de novo, vai falar: continua cortando os pilares. Porque quem trabalha com o cabo do machado não tira pilar, não tem sustento, ele tira pau de escoramento. Sabe o que é isso? Quem mexe com construção não tem aqueles pau de escoramento? É uma das coisas que mais ajuda na construção só naquele momento, tá? Ou a pessoa chegou e salvou a pátria, ajudou nisso, ajudou naquilo, ajudou mais isso, ajudou mais naquilo. Pau de escoramento, escorou, mas quando completa 30 dias ou mais um pouquinho, o pau de escoramento da construção tem que ser tirado, e na maioria das vezes ele é jogado fora, que não precisa mais dele na construção. Assim são as pessoas que agregam às pessoas que faz através do cabo do machado. Não tira pilar, não tira coluna, não tira viga, não tem como. Então fica tirando esses pau de escoramento, e em outras palavras, usando as pessoas, e depois descarta, e depois diz que a pessoa estava errada, com problema, com pecado, por isso saiu. Você há de concordar comigo, sim ou não? Você que é servo, eu falo para você que é servo, sim ou não? Você vai concordar comigo? Pastor, infelizmente, palavra dura, mas eu sou obrigado a concordar com o senhor. Então, irmãos,
Nós não trabalhamos assim. Nós preferimos trabalhar tirando viga, tirando colunas, tirando pilares, tirando o machado do fundo do Jordão, consultando o profeta, fazendo crescer o lugar, porque o lugar estava apertado. Pastor, Jesus olhou para os discípulos e disse tudo isso para os discípulos? Ele disse em parábola. Ele falou: um homem rico tinha bens e deixou um mordomo cuidar, e o mordomo começou a dar as coisas dele para os outros, fazer amizade, perdoando dívida para o patrão, dando os bens do patrão para as pessoas, porque ele disse: se um dia o patrão me tirar daqui, estas pessoas que eu perdoei vão ser meus amigos lá fora, conquistando amizades através de falcatrua. Sabe o que eu falo nisso aqui? É aquela pessoa, não me entenda por favor aqui, é aquela pessoa que diz assim: pastor, recebi de Deus, e ele pula a oportunidade, agora eu vou para a política porque Deus me chamou. Olhe bem dentro dos meus olhos aqui. Ele gasta R$1 milhão para se eleger, e nos 4 anos que ele vai trabalhar lá, ele vai ganhar 250, somando tudo ele vai ganhar 250, e ele gasta R$1 milhão para entrar. Você acha que essa pessoa gosta de trabalhar mesmo? Que ele vai gastar 750 só para ter um nome de vereador? Olhe para mim aqui. Pastor, mas ele é crente, mas ele é pastor. Pior ainda, porque sabe e faz. Irmão, não tem lógica, o número não fecha. Você gasta R$1 milhão para poder entrar num cargo de uma empresa, para depois você, nos 4 anos que você ficar ali, juntando tudo, você ganha 250 só. Que interesse é esse de você entrar gastando R$1 milhão? É claro que quando chegar lá no meio, o seu machado vai cair, você vai continuar a trabalhar com o cabo. Com certeza é isso, porque o machado fala de coisa séria, fala de honestidade, fala de mordomia, de cuidar bem daquilo que é do seu Senhor, de não colocar fora, de não conquistar as pessoas com coisas alheias. Ele fala de coisa séria, ele fala do fiel no pouco, para que seja fiel também no muito. Aquele que o Senhor diz: quem é fiel no pouco, eu coloco ele sobre o muito. Tem vigas, tem colunas, tem estrutura, tem condição de agregar mais pessoas. Então, e não só aquelas tendas feitas de lenha, porque amanhã o pau de escoramento tem que ser tirado e jogado fora. Irmãos, medite na parábola do mordomo infiel. Deixa a palavra para você em Lucas capítulo 16, de 1 a 12, de 1 a 13, e que estas mensagens possam penetrar no seu conhecimento, na sua parte espiritual, no seu intelecto, naquilo que você gosta de ajudar pessoas. Através destas simples palavras, vai ajudar você a levantar, vai te dar um formato, vai te dar uma direção, vai fazer você ter mais credibilidade, mesmo quando você não abre a sua boca. Você não é profeta porque profetiza, você não é pastor porque prega, você não é cantor porque louva. Não, indiferente de você fazer ou não, se você foi porque Deus te deu. Viva o Senhor. Então eu vou fazer uma oração por todos vocês. Há muitas pessoas no Espírito Santo neste momento nos assistindo, há pessoas no Vale do Jequitinhonha nos assistindo agora, pessoas em São Paulo, há pessoas aqui na grande Minas Gerais, em todos os lugares, e que vocês também vão nos ajudar mandando essas pregações. Há pessoas nos hospitais, pelo menos tem informação de 3 lugares agora que estão nos assistindo lá, pessoas que estão passando por um momento difícil. E nesta oração, meu pedido a Deus é que o Espírito Santo de Deus alcance você onde você estiver. Amém? Curva a tua cabeça. Pai querido, Pai amado, diante da riqueza, dessa riqueza insondável chamada Bíblia, que o Senhor nos deu de graça, Senhor, a tua palavra foi dita aqui nesta noite. Eu quero pedir que o Espírito Santo, é um pedido meu, Senhor, como ministro,
possa ir de encontro a cada uma dessas pessoas, ou ir onde estas pessoas estão assistindo esta pregação agora. Talvez há uma dor no coração por fazer ou por não poder fazer. Às vezes há uma dor mesmo por um mal, por uma doença, por alguma coisa que está tentando livrar dessa situação. Fortaleça o ânimo desta pessoa, fortaleça o lado emocional, espiritual, o lado financeiro também dessa pessoa, através de ajudas que poderão chegar. Ó Deus, eu não sei o problema que tem do outro lado. Ó Deus, abençoa esta pessoa que às vezes só encontra deitada, não tem condição de andar. Põe as tuas mãos agora, Senhor. Levanta a tua filha, levanta o teu filho onde ele estiver. Abençoa esse que está em casa, graças a Deus, com saúde, tem um emprego, está podendo sair, o machado está no cabo, está caminhando bem. Abençoa também, Senhor, através desta mensagem. O Senhor é um Deus que pode fazer e paralisar aquilo que o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser. Senhor, nós oramos pedindo milagre todos os dias e temos visto milagre todos os dias. Eu quero abençoar a tua igreja mais uma vez, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Encosta a mão aqui. Diga: viva o Senhor. Amém.